Olá, vamos iniciar hoje a apresentação sobre o ato administrativo. É a primeira parte do nosso segundo encontro e provavelmente haverão mais uma ou duas videoaulas, né? Então, nosso primeiro módulo dessa semana é o ato administrativo. Vocês já fizeram a leitura prévia do material, né? A gente fez a revisão das questões e agora a gente vai para um novo conteúdo. Então, o que é o ato administrativo? É a forma que a administração atua e operacionaliza suas atividades. É a expressão da atividade. Ele é um ato jurídico realizado pela administração que executa a função executiva. Lembrando, função executiva se diferenciando dos atos emanados pelos poderes legislativo e pelo poder judiciário, que a gente aprendeu lá na outra aula. Pegando a definição formal, toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, que agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações ao administrados ou a si próprio. Vamos revisar? É uma manifestação unilateral, ou seja, somente do poder público, né? E agindo nesta qualidade de administração pública, tenha por fim imediato, ou seja, de pronto, ela pode, através do ato, adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos. E ainda impor obrigações aos seus administrados ou até mesmo a si próprio. A gente viu aqui que o ato administrativo é a expressão da vontade da administração pública, através de ato jurídico, executando função executiva. Para o ato jurídico, para o ato administrativo ser perfeito, ele tem 5 requisitos básicos e fundamentais: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objetivo. Vamos conferir cada um deles. Competência, nosso primeiro requisito. É o poder que o agente administrativo deve dispor para, de forma válida, praticar o ato. Ou seja, ser competente para executar o ato. A competência é emanada da lei e por esta deve ser delimitada. Então, o texto legal formal prevê a competência e os seus limites. Sendo assim, todo ato emanado de agente público incompetente, lembre-se, incompetente aqui é sem competência para aquilo previsto em lei, ou realizado além dos limites desta, em abuso, né, em amas, em fora de conformidade, se torna inválido por lhe faltar um dos 5 elementos. Vamos um exemplo aqui. Por exemplo, presidir um inquérito policial está no rol de competência de um delegado de polícia. Na lei, está definido que cabe ao delegado de polícia e que ele tem poder, ou seja, ele tem competência para isso, a função de presidir um inquérito policial. Então, outra pessoa não pode presidir esse inquérito e o poder está limitado pela lei. Por exemplo, o delegado de polícia não pode julgar o inquérito. Falamos sobre o primeiro requisito, vamos ao segundo. Finalidade. É o objetivo de interesse público
a atingir com a execução do ato. Não, lembre-se, não existe ato administrativo sem um fim público. Do público para o público, sempre. Então, a finalidade é o requisito que expressa que o ato tem que ter um objetivo. Ele não pode existir para nada. A finalidade do ato administrativo é aquela que a lei indica explícita ou implicitamente. E, uma vez alterada, caracteriza o desvio de poder e provocará a invalidação do ato. Como exemplo, uma desapropriação de terra para fins de reforma agrária devem ser utilizadas para tal fim. Porque o ato jurídico, o ato administrativo, que no seu início tinha esta finalidade. E ele foi criado com esta finalidade. Toda vez que a finalidade se desvia ou não existe, o ato é inválido. Porque ele não tem um dos 5 requisitos. Falamos sobre competência e finalidade. O terceiro requisito é a forma. A vontade da administração pública possui forma específica e legalmente prevista para ser manifestada. Para a administração, na grande maioria das vezes, a forma sempre será escrita. Um exemplo, para adquirir produtos, a administração deve se utilizar da licitação prevista em lei. Então, não existe ato administrativo criado sem forma. Criado tacitamente, por exemplo. Criado sem seguir um rito. Na grande maioria dos atos da administração, a forma sempre será escrita. Em pouquíssimos e raríssimos casos, não segurar essa forma. Como quarto requisito, temos um motivo. Motivo ou causa, para melhor entendimento, é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. Pode ser ou expresso em lei ou ser deixado a critério do administrador, sendo vinculado na primeira hipótese e discricionário na segunda. Por exemplo, o fundamento dado pelo prefeito para desapropriar determinada área. Então, lembra que a gente falou que a administração pública ela só faz aquilo que está previsto em lei? Então, não existe ato administrativo sem um motivo, sem uma causa. Ou ele é expressamente, o motivo é expressamente indicado em lei, está escrito no texto legal, que tal ato deve ser realizado, ou ele é discricionário a critério do administrador, onde o motivo ele vai ser elaborado pelo agente público. O exemplo aqui, fundamento dado pelo prefeito para desapropriar determinada área, é um motivo discricionário, que coube ao agente público elaborar um motivo. Ok? O quarto requisito é o objetivo. O objetivo se identifica como conteúdo do ato, mediante o qual a administração manifesta seu poder e sua vontade, ou atesta situações pré-existentes. Representa, pois então, o efeito jurídico imediato que o ato produz, o que este decide, certifica, opina e atesta. Por exemplo, aquisição de material de limpeza. Então, o ato administrativo falei objetivo é objeto, tá? Então, vamos refazer. Então, o objeto se identifica como conteúdo do ato,
mediante o qual a administração manifesta seu poder e sua vontade, ou atesta situações preexistentes. Representa o efeito jurídico imediato que o ato produz, o que este decide, certifica, opina e atesta. Como exemplo, a aquisição de material de limpeza. Então, um objeto tem que estar claro, especificado e deve ser mensurável, porque é o resultado do ato. Então, se eu faço um ato de aquisição de material de limpeza, esse é o objetivo que eu quero. Esse é o objeto que eu quero. Se o ato prevê um objeto e outro objeto é conseguido, existe uma falha. Ou na concepção ou na execução. Mas o objeto tem que ser definido já no começo. E é ele que tem que ser certificado que vai ser conseguido com o ato. Então, gente, temos esses 5 requisitos fundamentais. Tem que ser emanado de agente público com competência para fazer, prevista em lei. Tem que ter uma finalidade definida. Tem que ser feito da forma correta. Tem que ter um motivo, ou previsto lei ou discricionário do agente público. E o objeto deve ser previsto, deve ser mensurável. Aí a gente cai dentro da classificação do ato administrativo. Então, a gente tem os 5 requisitos. Então, quando revestido de todos os seus requisitos formais e materiais, o ato administrativo se diz eficaz. Mas quando apresenta vícios ou defeitos, diante a gravidade apresentada em suas falhas, ele será classificado como ato inexistente, ato nulo, ato anulável e ato irregular. Ato inexistente é aquele cuja existência é mera aparência. Seja o exemplo, o ato praticado por usurpador de função pública. E, por exemplo, nós temos uma eleição no colégio. E teve um candidato vencedor, que foi declarado diretor dessa unidade. Só que o segundo candidato, ele não obteve êxito na eleição, né? Mas mesmo assim ele emite um ato, assina como diretor. Esse ato é inexistente, porque ele foi praticado por alguém que não tem função pública. Ato nulo é aquele que apresenta vícios insanáveis de legitimidade, relativos a requisitos de validade. O ato foi, na sua concepção, ele teve um erro tão grande que ele não pode ser corrigido. Ele não cumpriu os 5 requisitos fundamentais. Então ele é um ato nulo. Já o ato anulável é aquele em que a vontade do agente se mostra violada por erro, por dolo, vontade, por coação ou simulação, vigorando até que, eventualmente, seja promovida a declaração da sua invalidade. Ele vigora, o ato nulo não vigora. O ato anulável está vigorando. Só que ele contém um erro. Ele tem a vontade da gente não foi expressa totalmente. Por um erro, por um dolo, por uma coação, por uma simulação. Mas ele continua vigorando até que seja declarada a sua invalidade. Já o ato irregular é aquele que deixou de observar requisito não essencial. Ok? Então, os atos administrativos
quando satisfaz todos os requisitos, se diz eficaz. Quando apresenta vício de defeito, ele pode ser um ato inexistente, um ato nulo, um ato anulável e um ato irregular. Os atributos dos atos administrativos, né? São atributos fundamentais dos atos administrativos. Todos eles devem conter a presunção da legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. O que é a presunção da legitimidade e da veracidade? Os atos administrativos se presupõem legítimos em decorrência do princípio da legalidade da administração. E por essa razão, por exemplo, o artigo 19, 2 da Constituição de 88 diz que não se pode recusar fé aos documentos públicos. A presunção de legitimidade dos atos públicos também autoriza a imediata execução dos atos administrativos, mesmo que arguídos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. O ônus da prova, portanto, é do administrado. Como, por exemplo, presume-se verídica a informação de um agente de trânsito que aplica a multa por excesso de velocidade. Então, um ato administrativo, caso o administrado, cidadão, a empresa, se sinta lesado, se sinta prejudicado, cabe a ele provar isso. Como se presume pela Constituição, né, que um ato público, né, por ser um ato público, o ato administrativo, ele é executado a partir da sua confecção. Então, ele tem a imediata execução pela presunção de legitimidade e veracidade. Então, esse princípio ele não vai nortear todos os atos administrativos. Então, por esse princípio, a execução é imediata, a validade é imediata, né? E caso o administrado se sinta prejudicado, cabe a ele provar esse dano. Quando você é multado por excesso de velocidade, a multa vale a partir da sua emissão. Depois, se houve um erro, é que você vai contestar. O princípio da imperatividade é a qualidade pela qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independente de sua concordância. É o atributo do ato administrativo que impõe a coercibilidade para o seu cumprimento ou execução. De forma que os atos nominativos, ordinatórios ou punitivos nascem com força impositiva própria do poder público, que obriga o particular ao seu fiel atendimento, sob pena de sujeitar-se à execução forçada. Sendo assim, todo ato administrativo deve ser cumprido ou atendido, enquanto não for retirado do mundo jurídico por revogação ou anulação, como, por exemplo, pagamento de tributos. Então, o administrado ele não tem que concordar ou não com o ato. O ato existe e ele é imperativo. Por exemplo, a emissão de um tributo a uma empresa, a uma pessoa física, como o IPTU ou os outros, ele não pergunta para você se você concorda ou não. Ele é imperativo, você pode contestar valor, questão, mas ele se impõe enquanto a lei estiver vigente. Se o ato não for revogado ou anulado, ele continua valendo. E ele impõe coercibilidade.
o não cumprimento leva à pena das mais diversas formas. Ou seja, essa imperatividade que põe a coercibilidade obriga o particular ao fiel atendimento, sob pena de sujeitar a execução forçada. Ok? Então ele tem a presunção da legitimidade e veracidade, é um ato público. Ele é imperativo. Da sua emissão, ele já cria obrigação, independente da concordância. Caso não seja cumprido, pode se impor poder coercitivo. E ele tem ainda o atributo da autoexecutoriedade. Consiste na possibilidade que certos atos administrativos ensejam de imediata e direta execução pela própria administração. Este poder decorre da necessidade da administração bem desempenhar sua missão de autodefesa dos interesses sociais, sem ter que a todo momento, ao encontrar resistência do particular, recorrer ao poder judiciário para remover a oposição individual. Como exemplos, poder de polícia para interditar atividades ilegais, demolir obras clandestinas e inutilizar bens impróprios para o consumo. Entretanto, há que ressaltar que tais atos devem ser precedidos de notificação e, em determinados casos, em que não haja perigo iminente para a sociedade, garantindo assim o contraditório e a ampla defesa. Então, alguns atos têm que ter esse atributo. A gente tem um exemplo aqui, ó, interditar atividade ilegal. Ou está acontecendo um garimpo ilegal. Você vai interditar aquela atividade, né? Risco de poluir o rio, de provocar dano ambiental. Então, você não pode aguardar, né? Porque como tudo no ordenamento jurídico brasileiro, todos têm o direito ao contraditório e à ampla defesa, né? Todos só são culpados a partir do trânsito em julgado. Mas em situações em que não que existe, tem que haver uma execução mais célere, mais rápida. Antes, mesmo que haja uma posição resistida da outra parte. Mas são casos bem específicos. Ok? A invalidação do ato administrativo. Os atos administrativos devem ser convenientes, oportunos e legítimos. Entretanto, quando isso não ocorre, devem ser desfeitos pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, sempre que se revelarem inadequados aos fins visados pelo poder público ou contrários às normas legais que os regem. A invalidação, portanto, pode se dar pela revogação ou pela anulação dos atos administrativos, figuras que se diferenciam. Então, lembre-se, revogação ou anulação. E lembre-se, inadequados aos fins que eram visados pelo poder público ou contrários às normas legais. Temos a anulação. Pegando em Meirelles lá em 2005. A anulação é a declaração de invalidade de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Baseia-se, portanto, em razão de legitimidade ou legalidade, diversamente da revogação, que se funda em motivos de conveniência ou de oportunidade, e por isso mesmo é privativa da administração. Então, o que é a revogação? A revogação se funda no poder discricionário que se dispõe à administração para rever sua atividade interna e encaminhá-la adequadamente à realização de seus fins específicos. Então, é um poder da própria administração, ao rever sua atividade interna, encaminhá-la adequadamente.
a realização dos seus fins. A possibilidade de revogação é um juízo de conveniência, oportunidade e razoabilidade, feito pela administração em relação aos seus próprios atos, para mantê-los ou invalidá-los segundo as exigências do interesse público. Que muitas vezes o ato, com o passar do tempo, deixe de cumprir sua função inicial, ou porque a sociedade mudou, ou porque a situação original não existe mais. Então, ao juízo da conveniência, da oportunidade e da razoabilidade feita pela própria administração constantemente, em relação aos próprios atos, ela pode revogá-los. É assente também na doutrina a noção de que os efeitos dos atos revogados pela administração, é importante destacar, permanecem válidos ao tempo de sua vigência, ou seja, consideram-se válidos os efeitos produzidos pelo ato revogado até o momento da revogação. Então, tudo até o momento da revogação era válido. Ele só deixa de ser válido a partir da revogação. Revogou, não vale mais. Mas não se anula o que foi feito antes. Então, revogação não anula o anterior. Já na anulação, voltando aqui, é interessante reforçar, a anulação ela gera efeitos para trás, retroativos. Principalmente se foi de um ato ilegítimo e ilegal. Né? Então, geralmente se verifica, aí o prazo varia de caso para caso, mas a anulação provoca efeitos em atos passados, em acontecimentos passados. A revogação não. Então, gente, essa foi a primeira parte da nossa semana do conteúdo, tá? A gente deve ter uma nova aula amanhã, sexta-feira. E as atividades também devem ser postadas na sexta-feira. Tá ok? O fórum de perguntas já está aberto. Espero sua participação lá. E qualquer dúvida, estamos lá também. Ok? Se cuidem e tenham um bom dia.